Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Boa noite, irmãos. Dá uma ajeitada nas minhas coisas aqui. Irmãos, eu quero convidar vocês nessa noite para que vocês possam refletir. Vou voltar um pouquinho no seu passado e se lembrar de alguma situação que você tenha vivido e você olha assim, lembra e fala assim: eu não sei como eu consegui passar por essa situação sem que tenha havido uma intervenção divina. Uma situação assim que você olha e fala: foi Deus que fez. Quero que você volte, reflita e pense num livramento que você passou, que você diga: se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Eu, pessoalmente, tenho um testemunho para dar. Eu paro e reflito, né? Há 3 meses atrás, mais ou menos. Como uma máquina de aproximadamente 1 tonelada, mais ou menos, que ela tombou no transporte lá no trabalho, prensou meu braço numa caçamba. Nessa caçamba tinha uma longarina, né, em cruza, e meu braço ficou preso ali. Na hora eu vi que era grave, vi que era sério, né? E se pega naquela quina, poderia ter amputado o meu braço, né? E poderia também ter pego, né, a cabeça ou outra parte do corpo, né? Enfim, a primeira coisa que passou na minha cabeça quando eu caí, que eu deitei no chão ali para não desmaiar, a dor, a pressão começou a cair, veio aquela preocupação, né? O que vai ser da agora para frente? E naquele momento o Senhor me consolou com o seguinte dizer: se eu te sustentei desde o princípio até agora, eu vou continuar sustentando. E graças a Deus foi desse jeito. Até o momento Deus tem me amparado, Deus tem me ajudado. E o fato é que eu estou aqui hoje agradecendo a Deus porque Ele me guardou, não só dessa vez, mas por inúmeras vezes que às vezes tenha passado até desapercebido por mim ou por qualquer um que tivesse fé, né? Eu quero expressar a minha gratidão perante a igreja ao Senhor, por Ele sempre estar ao meu lado. Amém? Irmãos, uma mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos, tem o título aí, o Alan me ajudou também aí, a gratidão de quem foi salvo. Esse é o título da mensagem que eu tenho para passar com vocês. Este salmo que nós vamos ler, ele faz parte de 5 livros de salmos. O Salmo 124 faz parte de um grupo de 15 salmos, chamados Salmos de Peregrinação, sendo ele, juntamente com o Salmo 122, 131 e o 133, atribuídos ou escritos por Davi. Esse salmo também é chamado de Salmo de Romagem, ou Salmo de Degraus. E eles eram cantados pelos levitas e pelo povo que iam para Jerusalém celebrar 3 festas anuais: a Páscoa, na primavera, Pentecostes, no início do verão, e Tabernáculos, no outono. Segundo estudiosos, irmãos, este Salmo 124 foi escrito por Davi e eles citam 3 situações que Davi possa ter passado para estar escrevendo esse salmo. A primeira delas está em 1 Samuel, capítulo 17, que narra a história de um jovem pastor, né, Davi, que derrotou Golias,
um gigante filisteu. Davi, usando apenas uma funda e pedras, num confronto que ocorreu quando os filisteus desafiaram os israelitas, e Golias, que estava ali presente, além de desafiar os soldados, também blasfemava contra Deus. E ali nenhum soldado ousava enfrentá-los. Estavam com muito medo. Mas Davi fora ali levar alimentos para os seus irmãos que faziam parte do exército de Saul. Ele viu a situação e perguntou: quem é esse que ousa desafiar o Deus de Israel? Vendo Golias ali fazendo essa afronta, em uma atitude de fé em Deus, ele enfrentou e derrotou o gigante, com uma pedrada na testa, depois cortou-lhe a cabeça com a sua própria espada. E isso deu uma nova esperança aos homens de Israel que perseguiram os filisteus e venceram a batalha. A segunda situação está ali em 1 Samuel, no capítulo 23. Quando Davi foi cercado em Keila por Saul e seu exército, e Davi então consulta ao Senhor se os cidadãos de Keila o entregariam a Saul. E o Senhor disse que sim. Então Davi foge com seus homens para o deserto de Zif, e quando estavam para serem alcançados e mortos, a Bíblia diz em 1 Samuel 23:14, que Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. Naquele momento, Saul recebeu uma informação de um mensageiro que sua cidade estava sendo atacada pelos filisteus. E ele deixou de perseguir Davi e voltou para defender a cidade. Então Deus deu mais um livramento para Davi e seu povo. Terceira situação. Quando Absalão, seu filho, se rebelou contra Davi por ambição política e ressentimentos familiares, incluindo raiva, pela maneira conivente como Davi lidou com o abuso de Tamar, o seu irmão Aminão. Absalão então conspirou para tomar o trono do pai, conquistando o apoio do povo com promessa de justiça. O que força Davi a fugir de Jerusalém com seus homens e parte do povo que o apoiava. Essa revolta terminou com a morte de Absalão, seu filho, numa sangrenta batalha, causando grande luto a Davi. Mas ele foi livre de ser morto por seu próprio filho. Agora irmãos, eu também atribuo, fora essas três situações, a uma outra situação. Pois esse texto que nós vamos ver se trata de um livramento coletivo do povo de Israel. Davi, sendo conhecedor das leis e das histórias de seu povo, possa ser que ele tenha se lembrado, ao escrever o Salmo 124, na passagem da travessia do Mar Vermelho, quando Moisés e seus povos estavam sendo perseguidos por Faraó, e Faraó estava furioso, e eles encurralados ali, sem ter para onde fugir. Moisés então ergue seu cajado, e Deus abre o mar, dando a seu povo um livramento maravilhoso. Vamos ler mais uma vez, irmãos, o Salmo 124? Minha versão está um pouco diferente da que o pastor leu no começo, mas o sentido é o mesmo. A minha diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço do passarinheiro.
rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus irmãos, bom, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, somos gratos, pois estamos diante da sua palavra, Pai. Ela é viva e eficaz, útil para a correção do homem. E nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor já colocou de antemão no meu coração aquilo que nós preparamos durante a semana. E eu sou grato ao Senhor, Deus, por trabalhar em minha vida, nos ajudar nas minhas dificuldades. E, mais uma vez, eu coloco em suas mãos, que o seu Santo Espírito traga entendimento e nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Mas a grande ideia, o que eu pude ver e estudar nesse salmo, é uma frase que eu coloquei aí, Felipe Irmão quer colocar aí, tá, né? Seria essa daí, ó. O agradecimento e o reconhecimento a Deus pelos livramentos diante das situações impossíveis nos mostra quão vulneráveis somos e quanto necessitamos da graça de Deus para nos salvar, pois o nosso socorro está no nome do Senhor. Eu dividi, irmãos, esse texto em 4 partes importantes para que possamos tirar lições e aplicá-las em nossa vida. A primeira delas é que devemos reconhecer que Deus está sempre ao nosso lado. Amém? Versículo 1 e 2. No versículo 1, o salmista nos mostra a dependência do povo de Israel da proteção divina. Ele convida o povo a reconhecer que foi Deus quem esteve ao seu lado nos momentos de adversidades. Já a repetição dessa afirmação no início do versículo 2 serve para enfatizar a importância do reconhecimento coletivo da ajuda de Deus. Davi ressalta que sem a presença de Deus, que sempre esteve ao nosso lado e ao lado de Israel, os inimigos teriam prevalecido contra o povo. O fato é, irmãos, que ao longo da história, que Israel sempre passou por ameaças e ataques vorazes e furiosos de inimigos que visavam destruí-los. E hoje nós, como igreja, nós continuamos a ser perseguidos e sofremos ataques furiosos ao redor do mundo, que massacram muitos cristãos, tentando nos calar. Nós somos a igreja perseguida e, graças a Deus, talvez aqui no Brasil, não muito como em alguns países fechados para o evangelho, né? Sim. Mas a tendência é que essa situação também comece a piorar para nós, com o passar alguns anos, e isso vem a acontecer com maior frequência. Nós, como povo de Deus, Igreja de Cristo, nós devemos confiar no Senhor nosso Deus, pois Ele continuará a cuidar e nos livrar da fúria dos nossos inimigos. O mesmo Deus que livrou Israel também nos livrará. Nós temos essa confirmação, irmãos, ali em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, que Paulo diz assim, ó: Ele nos livrou e nos livrará de tão grande perigo de morte, e esperamos que ainda Ele continuará a nos livrar. Paulo relembra as experiências de livramento que Deus lhe proporcionou. Ele expressa a esperança que Deus continuará a protegê-lo. Essa conexão demonstra que a experiência de livramento não é apenas
um evento isolado do passado ou lá do Velho Testamento, mas uma realidade na nossa vida, na vida dos crentes, que nós podemos confiar na fidelidade de Deus. Amém? Segundo ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é isso aí, ó. O que aconteceria se não fosse o agir de Deus em favor do seu povo? Os versos 3, de 3 a 5, eles nos mostram as consequências do que aconteceria sem Deus ao nosso lado, sem Deus ao lado do povo. No verso 3 ele diz: eles teriam nos engolido vivos quando sua ira se acendeu contra nós. Aqui a expressão engolidos vivos representa a intensidade do ataque inimigo e como o povo de Deus estava indefeso contra eles. A ira do inimigo é descrita como algo avassalador, que teria destruído totalmente o povo se não fosse uma intervenção de Deus. Já as águas são uma metáfora poderosa de tribulação e perigo. O salmista descreve um cenário em que as dificuldades eram reais. O perigo era iminente e teria sido como águas avassaladoras, pronta para afogar o povo. Imagine você, irmãos, numa cidade praiana, de repente vem um tsunami e você preso ali sem poder sair, sem tempo para fugir, ondas enormes, correntezas fortíssimas, lixo misturado, um monte de coisa vindo junto com essas ondas. Uma situação que por você mesmo você olha e fala: já era, cara. Eu posso ser destruído. As minhas forças já não vai ser suficiente. E com certeza nós seríamos destruídos numa situação dessa. Seria quase que impossível sobreviver. Já a expressão águas altivas representa perigos acima da nossa capacidade de resistir, mas que são contidas pelo poder de Deus. As misericórdias de Deus são o motivo, irmãos, de nós não sermos consumidos. Nós fazemos parte de um mundo caído e herdamos todas as consequências da desobediência do homem. Lá em Gênesis 3, de 17 a 19, a palavra do Senhor nos diz assim, ó: e ao homem disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da sua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos e ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o seu sustento, até que se torne a terra, porque dela fosse formado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então, irmãos, isso nos leva a refletir assim, que por causa da nossa desobediência, por causa do pecado, o homem passou a conhecer a morte, passou a conhecer a fadiga, o trabalho exaustivo, as dores, doenças, e não só ele, mas também a terra passou a sofrer essas consequências do pecado de Adão. Na Bíblia, a palavra abrolhos se refere a plantas espinhosas ou cardos que simbolizam dificuldades, sofrimento e maldição sobre a terra após o pecado original. E nós, como pecadores, estamos sujeitos a todas essas consequências, incluindo desastres naturais como terremotos, furacões, tornados, maremotos e outros. Há pouco tempo a gente teve um exemplo ali, né, na cidade de Rio Bonito, do Iguaçu, no Paraná, minha terra ali,
que devastou a cidade, causando morte e destruição. Você acha, irmãos, que ali não teria crente também? Sim, né? Claro que tinha. E eles também sofreram consequência dos desastres. O que vai fazer a diferença, então, irmãos? Para nós, cristãos, a diferença está em olharmos para a obra salvadora de Cristo, que Deus já preparou de antemão a todos aqueles que crerem. Esse foi o maior gesto que já vi em toda a história, onde a graça superabundou sobre o pecado, e onde Deus deu seu único filho para que o homem caído pudesse se reconciliar com ele. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e sempre em obediência ao Pai. E em amor por cada um de nós. Nele nós temos tudo, irmãos. Proteção, temos libertação e temos salvação. Ele é um exemplo e um modelo para ser seguido. Nele está a solução de todos os nossos problemas. Basta nós reconhecê-lo como Senhor e nos arrependermos. Pedimos perdão dos nossos pecados, que nós também faremos parte do reino de Deus, do povo de Deus. Nós estaremos livres desses desastres, irmãos? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da vontade de Deus. O fato é que a sua presença, a presença de Jesus, nos acompanhará até o fim dos nossos dias. A morte chegará para cada um de nós, com certeza. Mas, se nós morrermos com Cristo, com Ele também nós ressuscitaremos. E essa deve ser a nossa esperança e o foco da nossa fé. O maior livramento e salvação para nós está em Cristo Jesus, irmãos. Com toda certeza. Terceiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é a gratidão a Deus pela salvação. Irmãos, no versos 6 e 7, o salmista expressa gratidão a Deus por não permitir que o povo fosse destruído. A imagem de serem presas aos dentes dos inimigos, sugere um predador feroz. Mas o Senhor impediu que o povo de Israel caísse nas garras dos adversários. Esse livramento, irmãos, nos convida a louvarmos o Senhor por sua proteção. No versículo 6, o salmista usa a imagem de um pássaro escapando do laço do passarinheiro para descrever o livramento do povo. Assim como o pássaro que está preso se vê livre, Israel também foi liberto por Deus das armadilhas do inimigo. O laço ali, ele se quebrou porque Deus interveio, proporcionando libertação. Algumas versões da Bíblia cita a alma, libertou a nossa alma, salvou a nossa alma. E a nossa alma, irmãos, ela é a responsável pelas nossas emoções. Ou seja, tem um dizer que diz assim que a nossa alma é a sala do inimigo, né? É a sala das emoções. Ou seja, Deus também liberta o seu povo dos medos, né? Das emoções, da tristeza, das angústias, das desilusões, dos maus pensamentos que nós estamos sujeitos por causa da nossa natureza humana. O fato é que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e ele é o nosso governador e nosso ensinador de todas as coisas, e ele nos ajuda a entender essas coisas.
E nós não devemos agir pelas nossas emoções, e sim pela razão, pela nossa fé em Cristo. Quando eu era criança, eu também colocava essas armadilhas aí para pegar pássaro. A gente lá usava arapucas, alçapão, visgo de jaca, que é uma cola poderosa, né? E a gente colocava ali uma comida para atrair. E eles então vinham cair nas armadilhas. E ficavam ali sem poder se livrar. Não é muito diferente de nós, irmãos. O Espírito Santo habita em nós, e a palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porém, o inimigo coloca armadilhas na nossa vida. Às vezes ele pode usar um filho seu, uma esposa, um pai, né? Uma pessoa que você gosta muito, que caia numa situação para te entristecer, né? O inimigo é astuto, conhece a gente, mas o Senhor é maior que tudo. Maior é o que está em nós, maior é o Espírito, maior é o Senhor Jesus do que qualquer outra coisa que nos rodeia. O fato é que, do mesmo modo que nós estamos sujeitos às armadilhas dos inimigos e precisamos do Senhor para nos salvar, pecadores que somos, precisamos da graça de Jesus para nos salvar. Pois nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos e não teríamos como nos salvar, necessitando assim de uma intervenção divina também. Nós precisamos de Jesus, irmão, que cumpriu a sua obra e nos ensinou no seu ministério que o amor a Deus e o amor ao próximo é a nossa regra de vida. Jesus foi um exemplo para cada um de nós. E nós devemos ser cada dia mais parecidos com Ele, a cada dia. Né? A quarta lição que eu tiro é que nós devemos ter fé no nome do Senhor. No verso 8, o salmista termina o salmo com uma poderosa afirmação de fé. Davi declara que o socorro do povo está no nome do Senhor e Criador de todas as coisas. Ele nos lembra da soberania de Deus, do seu poder absoluto sobre toda a criação. E a conclusão que aponta para uma confiança plena no nome do Senhor, como protetor, sustentador do seu povo. O nome do Senhor aqui, irmãos, não se refere apenas um substantivo próprio, um nome propriamente dito de Jesus. É muito mais que isso, irmãos, o nome do Senhor. Quando diz o nome do Senhor, ele está se referindo à pessoa do Senhor Jesus. Está se referindo a toda a majestade do Senhor Jesus. Ele está se referindo a todo o poder que foi dado ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é soberano sobre tudo, sobre todos. Eu queria resumir essa mensagem, lembrando novamente, dando uma repassada nesse histórico que nós vimos aqui, irmãos. Primeiro ponto, gostaria de estar relembrando, que Deus está sempre do nosso lado, não importa a situação que passaremos. O que importa é que a sua presença está conosco para passarmos dessa situação. Segunda coisa que eu queria lembrar. Deus age em favor do seu povo. Não importa o quanto vulnerável nós estamos, o quão sufocado estamos com os nossos problemas e aflições. Nós devemos entregar a Ele e descansar na espera do seu agir. Terceiro ponto que eu gostaria de relembrar. Devemos ter gratidão a Deus pelos livramentos e pela sua salvação. Lembre-se que éramos prisioneiros por causa dos nossos pecados.
mas Deus nos libertou pela sua graça e nos salvou. 4 pontos que eu gostaria de relembrar. Devemos ter fé no nome do Senhor Jesus. Ele é sempre e será o único capaz de nos ajudar diante das nossas necessidades. O salmista Davi era cercado por pessoas influentes. Davi tinha profeta do seu lado, tinha ali conselheiros, tinha soldados, tinha os seus valentes, tinha esposas, etc. Enfim, um monte de pessoas em volta dele, com grandeza, com sabedoria, né? Pessoas sábias. Mas ele sempre deu mérito ao Senhor em todas as suas vitórias. Eu espero, irmãos, que isso seja uma verdade para cada um de nós. Amém? Vamos orar, irmãos. Eu tinha a mensagem para passar, é curta, mas foi o que Deus falou comigo. Tá? Espero que engrandeça o coração de vocês. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma vez por nós termos essa oportunidade, Deus, de estar aqui e passar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, ó Deus, para passar para as pessoas que estão aqui presentes nessa noite. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela sua graça maravilhosa, pela sua imensa salvação, pelos seus cuidados, ó Deus, em todos os sentidos. Obrigado pelos seus livramentos, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus que está sempre presente em nossas vidas, ó Pai, na vida dessa igreja. Obrigado porque o Senhor, além de nos cuidar individualmente como pessoas, o Senhor cuida do seu povo, Pai, com a sua mão poderosa e nos livra, muitas vezes, de coisas que seriam impossíveis de nós sobrevivermos, Pai. Mas nós sabemos que isso é só pela sua bondade, pela sua misericórdia. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, na vida da nossa igreja, na vida da nossa família, e por tudo que o Senhor ainda há de fazer um dia, Deus. Que a sua presença seja com cada um de aqui nessa noite, e que nós possamos levar em nossos corações a certeza, Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, que trabalha em nosso favor, e que todo o poder foi dado ao seu Filho Jesus, que toda a autoridade foi dada para ele, e que nós possamos realmente, ó Deus, buscar solução dos nossos problemas em Ti, e tão somente em Ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo. É a oração que eu te faço em nome de Jesus.